Oi, pessoal! Já vou direto pro tema do vídeo, tá? Não viva sem propósito. É isso mesmo. Não viva de uma forma aleatória, deixe a vida me levar. Não faça isso e logo você vai entender o porquê. Vamos lá, gente, para Efésios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Ah, mas isso não tá falando nada sobre o propósito. Pessoa sem juízo tem propósito? Tem um rumo na vida? Não tem. Pessoa sem juízo. Como vive uma pessoa sem juízo? Uma pessoa que não se importa com nada, que não se importa com o dia de amanhã, que faz tudo assim, não, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, faz tudo de qualquer jeito. Uma pessoa que não se planeja, uma pessoa que não tem um objetivo de vida, uma pessoa que não tem sonhos, uma pessoa que não tem estrutura para nada, porque ela não construiu nada. Então, gente, isso é uma pessoa sem juízo, uma pessoa que, eu vivo agora e é isso. Acabou. Essa é a vida. Me importo só com o momento. Vamos viver o momento. Amanhã Deus pertence. Tem gente que usa muito, né, isso, amanhã Deus pertence, pra algo muito ruim, tipo, mas amanhã Deus pertence, aproveita, se joga mesmo nessa oportunidade aí. Pessoas que não pensam antes de fazer alguma coisa, pessoas que não pensam se algo vai ser de Deus ou não, se algo vai aproximar de Deus ou afastar de Deus. Então, as pessoas não se importam com isso, com se era da vontade de Deus ou não, com se Deus sonhou ou não, se Deus permite ou não. Então, tem muito isso de, eu vou fazer só o que eu quero. E aí, Deus não tem nada a ver com isso. Deus vai me abençoar onde eu for. Deus vai me abençoar porque Ele disse, seja forte e corajosa. Então, eu vou ser forte e corajosa do jeito que eu quero, onde eu preciso. E Deus vai me abençoar. Gente, Deus não está ao nosso dispor para servir a gente não, tá? Vamos colocar isso na nossa cabeça. O que ele está falando aqui na parte B do versículo 17? Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender a vontade de Deus em relação à nossa vida. Procurem entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque a gente foi criado com um propósito. E não de forma aleatória. Não é do nada seus pais se conheceram, se relacionaram e aí, bum, você nasceu. Não é por isso. Não é para só existir e morrer. Senão, qual seria o sentido? Uma gente só nascendo e morrendo. Qual seria a diferença na vida de Deus uma coisa dessa? Deus iria criar um mundo, sim, criar um monte de pessoas loucas, um monte de pessoas que iriam viver de qualquer jeito, pra só morrer, e é isso, procriar e morrer, e é isso. Como é que um Deus, gente, olha só, um Deus que pensou em cada detalhe da criação de forma minuciosa, que até as árvores respiram, até as plantas respiram, iria criar você sem propósito de vida nenhum, só pra você nascer, fazer o que você quiser, morrer e ainda ir pra um lugar maravilhoso. Pelo amor de Deus, né? Onde é que Deus vai ver algum benefício aí pra ele? Deixa eu contar pra que você foi criado. Você foi criado simplesmente para se relacionar com seu Criador, porque Deus queria uma nação de filhos, porque Deus queria pessoas com quem Ele pudesse ter um relacionamento. Olha que plano maravilhoso. Então Deus quer muitos filhos, entendeu? Uma família de filhos. Ele quer cuidar de nós e nos levar para estar com Ele para sempre, no paraíso. Olha só, vamos raciocinar um pouquinho? Se o pecado não existisse no mundo, a gente nasceria, viveria segundo a vontade de Deus, porque a gente não conheceria o pecado. A gente não ia nem precisar evangelizar as pessoas, porque todo mundo ia andar no mesmo padrão. Todo mundo ia ter a mesma mente, o mesmo pensamento, agradar o Senhor, agradar o Senhor. Seria uma sociedade totalmente dedicada mesmo para adorar a Deus. E aí, morrer e ir pro céu. Na verdade, a gente nem morreria, porque o pecado não existiria, então viveria no paraíso para sempre. Ali mesmo, pronto, nasceu, viveu no paraíso. Acabou aí. Mas o pecado existe. O pecado existe e isso nos faz perder o foco principal, que é nos relacionarmos com o nosso Criador. Então, se a gente foi criado para nos relacionarmos com Deus, mas se a gente não faz isso, a gente não ora, a gente não quer saber de Deus, a gente não quer ir pra igreja, a gente não quer ouvir a palavra, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer fazer nada em relação a Deus, a gente só quer que Ele abençoe a gente, você não tá cumprindo com o seu propósito. A sua vida não tá fazendo sentido. Eu não tô falando isso com algo ruim, tipo assim, morre agora porque sua vida não faz sentido, sua vida não importa. Não é isso que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. Eu tô falando que quando a gente vive com um rumo, com um propósito, a gente não perde tempo. A gente não vive de forma aleatória, de forma como se
se você só tivesse que viver para agradar a si mesmo, para agradar os seus desejos, para realizar seus desejos, suas vontades. Você vai perder a sua chance de ser salvo, de conhecer e viver o amor do Senhor, se você continuar vivendo dessa forma aleatória. Porque como é que Deus enviou seu único filho para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados e nos levar até Deus de uma forma que, olha só, se os nossos pecados nos afastam de Deus, Jesus veio justamente para pagar os nossos pecados e abrir um caminho até Deus sem o pecado. Aí você tá pecando e você quer entrar nesse caminho como? E esse caminho é justamente para pagar os pecados. Um minuto de reflexão mesmo, viu? Porque não tem como Jesus teria vindo aqui por nada se a gente não tivesse uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Não, agora que Jesus veio, tudo mudou, porque existe uma chance, existe o perdão, existe o arrependimento. Assim, agora você tem a oportunidade de mudar, de receber o perdão e de ir até Deus, entendeu? De olhar para Cristo e falar: o meu alvo é Cristo. Jesus morreu pelos meus pecados, então agora eu vou me dedicar a chegar até o Senhor, a permanecer com o Senhor até o dia que Ele voltar, para viver tudo que Ele tem para mim, não só nessa terra, mas na eternidade, porque o Senhor tem aquele plano, né, perfeito para nós lá no céu, gente, eternidade. Olha só, não morreríamos, não choraríamos, não sentiríamos fome, não teríamos nada de ruim lá. Nada, porque não existirá mais essa matéria corruptível, essa matéria que qualquer daninho assim já fere a gente, já muda, né, a nossa forma de pensar, porque agora eu tô muito mal, tô sentindo muita dor, então agora eu não posso mais focar nisso. Enfim, essa matéria aqui só serve para atrapalhar a gente. Não vamos mais ter essa matéria, vamos ter um novo corpo, um corpo que não é morto. Então, Deus tem sim um objetivo muito maior para sua vida. Mas o que acontece? Aqui na Terra, como já sabemos, que ainda tem muita gente que não conhece o Senhor, muita gente que não conhece que há esse caminho ainda para que ela chegue até Jesus, para que ela chegue até o céu. Então, como ainda tem muitas pessoas pensando que não há nenhuma chance, que a vida é só isso mesmo, somos nós que temos que levar essa palavra, essa direção para essas pessoas. Somos nós que temos que mostrar esse caminho para elas. E por isso, a nossa vida aqui na Terra não é só se relacionar com Cristo e não fazer nada. Não é algo que é só um investimento pessoal, não. Mas é um investimento no reino. Porque quando a gente conhece a Cristo e a gente entende que todos nós precisamos ir por esse caminho e que muitas pessoas por aí não têm acesso a essa palavra, a esse conhecimento, nós entendemos que precisamos levar até elas. Nós entendemos que precisamos acordar mesmo e cumprir o ID, pregar e evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então Jesus não está falando que toda pessoa que você levar a palavra vai acreditar no que você está falando e vai ser salvo, não. Jesus está falando justamente que a pessoa tem o poder de escolher se ela vai aceitar e se ela não vai. Se ela quer ser salva ou se ela não quer. Então Jesus não está falando: olha, suas palavras aí só vai valer se você for e a pessoa aceitar e a pessoa vir pro céu, tá? Mas se você for lá falar pro outro e ele não estiver nem aí pra você, você não fez nada não. Não, o Senhor sabe que estamos fazendo a nossa parte, não podemos obrigar ninguém a querer se render a Ele. Mas podemos fazer a nossa parte de não desistir, de orar, de ir, de falar. Então, isso cabe a nós. Precisamos nos dedicar a conhecer e viver a verdade. Porque às vezes a gente acumula tanto conhecimento da Bíblia, tanto conhecimento sobre quem é Deus, mas aí a gente não vive nada, a gente não coloca em prática, a gente não tem experiências com Deus, a gente não está disposto a ir fazer o que Ele manda. Então a gente precisa mudar, a gente sai da caixinha. Vamos pensar mesmo, por que Deus está me deixando viver mais um dia hoje? Por que Deus quer que eu faça diferente hoje? Por que Deus quer que eu faça para que aquela pessoa tenha um encontro com o Senhor? Porque a gente sabe como é uma vida triste sem Deus, uma vida triste, sem propósito. Como é triste ver uma pessoa vivendo só os prazeres da carne, gente. Porque ela não sabe o que ela tá perdendo. Porque ela não sabe que a graça, gente, é a melhor coisa que existiu. A graça é simplesmente, né, ali, o poder ali, o meio em que seríamos salvos. E a graça alcança todos nós que acreditamos, todos nós que desejamos viver da graça. Então, pela graça sois salvos, não é pelas suas obras,
não é pelo que você acha, mas é pela graça de Cristo. Porém, nós precisamos nos permitir viver a vontade do Senhor. Como é que vamos viver a vontade do Senhor, sendo que a nossa vontade está reinando em nossas vidas? Sendo que você não está disposto a parar de fazer aquilo que a sua carne deseja. Então, a palavra de hoje está dura, né, também. Está saindo tudo duro agora, gente. Eu não sei porquê, mas essa é a verdade que nós precisamos agir como pessoas que servem mesmo a Deus, sem medo, sem olhar para trás, sem se apegar às coisas dessa terra. E quanto mais a gente se apega, mais longe de Deus a gente fica, menos a gente está disposto a oferecer ao Senhor. Então vamos oferecer tudo o que temos para Ele. Entender que todos nós precisamos ter um encontro com Cristo. Todos nós precisamos acordar para o que o Senhor está fazendo, para o que o Senhor ainda vai fazer, para o que o Senhor quer que a gente viva. E precisamos nos dispor a isso. É isso. Deus só tem o melhor para nós. Então, beijo e até amanhã.